É muito bom estar com vocês de novo. Então vamos lá. Só para a gente relembrar o ponto que nós paramos nas reuniões de segunda dos estudos do livro Nosso Lar. A ministra veneranda dá uma aula preciosa sobre o pensamento. Ela nos fala que nas dimensões vibratórias mais sutis do universo espiritual, os espíritos já conseguem se comunicar perfeitamente pelo pensamento. Já atingiram um bom nível moral e intelectual. Mas ainda não é o nosso caso. Nós precisamos fixar a lição de que a evolução não dá saltos. Agora, a luz divina está realmente tocando os nossos corações. Nós estamos no início da sublimação espiritual. Por isso, nós ainda habitamos dimensões espirituais humanizadas quando nós desencarnamos. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos superem e se preparem à ascensão, e para que a grande maioria volte à Terra em seus serviços redentores. A Regina nos deixou semana passada, na segunda, né, com André Luiz, participando desse curso da ministra veneranda. E nós agora, no capítulo 38, nós vamos encontrar André em visita à casa de Tobias. Esse vai ser o nosso estudo de hoje, que é o capítulo 38, o caso Tobias. Então, antes da gente acompanhar essa visita, eu agradeço a Jesus por estar aqui com vocês. Eu agradeço também a direção da casa pelo convite, pela confiança e pela oportunidade do estudo, do aprendizado. E após 3 dias de trabalho nas câmaras de retificação, André Luiz recebe o gentil e amoroso convite de Tobias para visitar o seu lar. 2 simpáticas senhoras o recebem e o conduzem à biblioteca da casa. E lá eles se reúnem a Tobias. Essas 2 simpáticas senhoras são Hilda e Luciana. André vai observando tudo enquanto ele entra na biblioteca, né? Ele observa os livros, as estantes. Quando saem para o jardim, ele observa as hortênsias maravilhosas. Então, a gente pode perceber como André Luiz, ele vai sutilmente nos mostrando, durante o livro todo, a dimensão espiritual muito parecida com a nossa aqui do plano físico. Após uma leve refeição, o encantamento de André continua. Ele continua encantado com a generosidade dos 3 e a conversa prossegue então animada, com Tobias revelando, ele não via a hora de contar a história, Tobias, a história dele da última encarnação. A revelação que Hilda e Luciana haviam sido suas esposas surpreendeu André Luiz. Surpreendeu é para dizer o mínimo, né? Porque imagina as perguntas que passaram pela cabeça de André Luiz. Como assim? 3 esposas, 2 esposas, e os 3 morando ali junto, na mesma casa, pacificamente? Acho que esse pacificamente é que foi a pergunta maior. Os 3. Ele não perguntou isso tudo porque, logicamente, ele achou que ia ser um impróprio, né? No mínimo, impróprio. Então, ele só disse educadamente que ele se interessava muito pelo assunto, porque tinha muita gente, né? Em segunda, em outros casamentos, outras uniões. Ele se saiu bem. Para quem se casou mais de uma vez na Terra, como seria a relação com os parceiros no plano espiritual? Tobias, Hilda e Luciana vão esclarecendo que casos assim são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima.
reconhecendo-se que o verdadeiro casamento, a verdadeira união, é de almas. E essa união ninguém poderá quebrar. A história desses três queridos nos dá uma ótima oportunidade para refletirmos sobre ciúmes, apego, posse, a força do pensamento sob a visão espírita. Tobias e Hilda se casaram quando ela ainda era jovem, tudo conforme preparado antes no plano espiritual. Eles eram, então, imagine, se amavam, se encontraram, casaram, eles eram extremamente felizes. Mas, no nascimento do segundo filho, Hilda desencarnou. Tobias se viu, então, desesperado, inconsolável pela falta da esposa, e sem ter como trabalhar e cuidar dos dois filhos pequenos, né, bebês. Ele tentou babá, tentou parente, mas nada deu certo. E mais ou menos 1 ano e meio depois, ele se casou com Luciana, formando uma nova família. Mas, enquanto ele reconstruía a vida dele aqui na Terra, Hilda, no umbral, não se conformava com o casamento de Tobias. Imagine o sofrimento dela também. A revolta, vendo o marido, os filhos que ela amava de paixão, a casa sendo cuidada por Luciana, por uma outra pessoa. E o que ela fazia então? Ela ficava dentro do antigo lar dela. E aí, imagine Luciana, ela queria afastar Luciana de lá. E Luciana recebendo todas essas emanações, essas vibrações de Hilda. Assim, né, sofriam todos. Tobias sofria pela morte de Hilda, do amor da vida dele. Hilda sofria por ter ciúmes, por ser possessiva, por não entender o que estava acontecendo. E Luciana, pela obsessão dos pensamentos de Hilda. Até que um dia, no umbral, Hilda recebe a visita da avó dela. A avó foi para lá amorosamente puxar a orelha de Hilda. Por que fazer isso com quem está cuidando tão bem do seu marido, da sua casa e dos seus filhos? Só a avó pode falar assim, né? Ao invés de agradecer pelo carinho da irmã que está lá cuidando, você destila sua raiva, seus ciúmes, atrapalhando a vida dela. Isso é pagar o bem com o mal. E aí, para terminar a puxada de orelha, ela fala assim: que papel é o seu na vida? Aí pegou, né? Porque aí abalou Hilda. Que papel é o nosso na vida? Essa frase fez com que Hilda chorasse muito e, abraçada a avó, ela se deixou sair do umbral e ir para a colônia Nosso Lar. Lá ela se acalmou, foi atendida, ela estudou e trabalhou intensamente para a sua melhoria moral, que seria ajudar a todos, sem distinção, principalmente dentro do lar dela, do antigo lar que ela deixou aqui na Terra, né? Ela aprendeu a ver a nova família de Tobias como sua, igualmente, pois pelos laços espirituais nós somos todos irmãos. Nós somos todos uma família só. Hilda era companheira de lutas de Tobias há muitas encarnações. Luciana, uma irmã querida, que o auxiliou quando ele ficou viúvo com os filhos pequenos. E depois, então, que Tobias e Luciana retornaram ao plano espiritual, Hilda já estava esclarecida, consciente do papel dela na vida, e recebeu os dois na casa onde agora André Luiz estava visitando eles. O casamento ali no plano espiritual, naquela casa, era entre Tobias e Hilda. Eles eram almas unidas. Luciana aguardava o retorno de um antigo amor de outras vidas, que estava reencarnado, cumprindo. Nós reencarnamos, cada qual
cumprindo com a sua elevação. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma. Todos os outros casos são simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores. Mas todos são sagrados. Essa foi a explicação de Tobias a André para o fato dos três morarem juntos em paz. Então, nós vamos refletir sobre esse capítulo 38. Muitas abordagens são possíveis nesse capítulo. Ciúmes, apego, posse, obsessão. Raul Teixeira nos fala sobre o casamento. Ele nos diz, das instituições sociais, aquela que marca um importante progresso na ordem da sociedade humana se chama casamento. E para aqueles que imaginam que casamento seja uma coisa simples, acho que ninguém aqui imagina, uma coisa fácil, certamente corre em erro. Por quê? Porque na medida em que nós não nos conhecemos, fica difícil quando a gente se une a uma outra pessoa que também não se conhece, né? Até a gente se adaptar, até a gente entender. Nessa união, aqui casamento, vamos pôr casamento, união de pessoas. Os percalços poderiam ser superados por uma coisa muito simples, mas muito difícil de ser feita: a boa vontade. Ajudaria muito. Nós iríamos nos conhecendo reciprocamente e muitas coisas seriam resolvidas com essa boa vontade. Nós já chegamos no estágio em que somos seres racionais. E nos conhecendo e aprendendo a conhecer o nosso parceiro, o casamento seria bastante agradável, né? Afinal de contas, normalmente a gente casa porque ama o outro, né? Então, vale a pena pensar que o casamento na Terra tem o caráter de nos fazer experienciar, tudo isso é palavra de Raul Teixeira, dimensões do amor, que não aquela do amor que a gente vive na casa da gente quando criança, pai e mãe. Pois o amor tem várias gradações, né? Tem o amor de pai, de mãe, de irmão, de amigo. Cada um tem uma dimensão, tem um apelo para a gente aprender. Aí depois, no casamento, na união, quando vêm os filhos, a gente experimenta, então, o amor paternal, maternal. E assim a gente vai experimentando as gradações do amor. A visão do casamento é nos permitir esse entrosamento, esse encaixe, nos candidatando a cidadãos do futuro. A grande família do futuro, pois somos todos nós, como já falei, membros da família universal. Experimentando todas as nuances do amor, no casamento, ganhamos a experiência através da família que vamos formar. E assim nós vamos dando conta também de uma parte da evolução planetária. Deus confia em nós. Ele nos dá, para aprender, a chance de botar mãos à obra e fazer. O amor sempre à frente. E aqui são palavras de Raul Teixeira. Eu ouso dizer que o respeito também. Um tem que estar atrelado ao outro. Então, sempre à frente, nos ajudando a superar os mais variados enigmas da alma. O casamento, segundo nos ensina a doutrina espírita, pode ser definido como a união entre dois espíritos, objetivando o aperfeiçoamento espiritual de ambos, conquanto possam estar em estágios evolutivos diferentes. Nesse planeta, os estágios de evolução são diversos. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele destaca diferenças relevantes e classifica o casamento em 5 tipos. Então, vamos lá. Acidentais. É o encontro de almas inferiorizadas,
atraídas momentaneamente e sem identificação de elevação espiritual. Se encontram, mas não têm o comprometimento espiritual. É muito comum aqui ainda acontecer esse tipo. Privacionais. Um reencontro de espíritos para reajustes, para a evolução de ambos. São os mais frequentes em um mundo de expiação e provas como o nosso. Corações em compromissos para que no dia a dia, dentro de uma casa, né, enfrentando todos os problemas, a gente possa fazer aflorar o perdão, o amor sincero, o amor fraternal. Esses casamentos são planejados na espiritualidade, constam do nosso plano reencarnatório. Há os casamentos classificados por Martins Peralva como sacrificiais, um reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada. Bem que a gente gostaria de ser essa alma iluminada. O intuito é redimir a que se equivocou no caminho, a mais esclarecida ajudando a retardatária. Porque quando a gente ama, se o objeto do nosso amor fica lá para trás sofrendo, a gente não consegue ser feliz. A maioria de nós não. Então, aquela que tem a iluminação, dá o exemplo com a sua renúncia e com o seu amor. Outro tipo, afins, que decorrentes da lei de afinidade. Espíritos amigos que se reencontram para consolidar os afetos. Almas mais esclarecidas, espíritos que se afinam no amor, na amizade. Aqui na Terra é em número muito reduzido, mas existe. E, finalmente, os transcendentes, bem mais raros, decorrem de almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. A finalidade dessa união é uma finalidade superior, é trabalhar para o bem da humanidade. Então, é bem raro mesmo. Durante a nossa caminhada evolutiva, passaremos todos, em algum momento, por esses diversos tipos. Nos primeiros da lista, a gente vai ficar um bom tempo, até que a gente possa passar por desfrutar no nosso plano ainda material de uma união com base no amor superior. Nós não sabemos em que categoria nós estamos, nem vamos procurar saber. Vamos continuar fazendo e pronto. Mas não existem acasos. Ninguém se acha sobre o mesmo teto por mera casualidade. O amor universal é a meta sagrada de todos quantos aspiram à perfeição. Quando acontece de duas almas que se amam estarem separadas, uma no plano físico e outra no plano espiritual, ambas devem exercitar o desapego e procurar ser útil de alguma forma, como fez Luciana, suprindo a falta de Hilda, né, junto aos filhos pequenos, auxiliando Tobias a criá-los. Quando o desencarnado deseja ficar junto ao encarnado e começa a boicotar suas tentativas de prosseguir em sua jornada, prejudica a todos, como Hilda estava fazendo. Nós, seres humanos, somos criaturas sociáveis, que necessitam do convívio com outros seres para nos desenvolvermos e pôr em prática os ensinamentos adquiridos numa permuta constante de experiências. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso em sociedade. A sociedade, como nós a conhecemos, é composta de várias outras sociedades menores. As famílias. E as famílias principiam no casamento, na união de dois seres, no compromisso moral que eles têm. Tobias, Hilda e Luciana nos deram uma grande lição de tolerância, fraternidade, amor, desapego, perdão. Hilda nos fez ver que os ciúmes é um monstro que nos torna refratários a entender as coisas, a receber ajuda. E ela nos ensina, com o exemplo dela, até a lutar contra o egoísmo e a vaidade,
que é o que alimenta os ciúmes. Quando a avó dela chamou ela à razão, ela conseguiu lutar e melhorar moralmente. Nós somos seres que temos história, certo? Nós já tivemos inúmeras encarnações. Portanto, nós já tivemos inúmeros parceiros, né? Formamos várias famílias. Então, para que ciúmes, né? Para que posse? Se todos nós um dia vamos nos relacionar como irmãos. Vamos trabalhar, então, esses sentimentos menos nobres em nós. Aparar as arestas do egoísmo. E nós iremos passando por essas fases descritas por Martins Peralva, até que nós vamos aprender a amar a todos. Amar com a alma, indistintamente. Enquanto isso, nós vamos aproveitando essa maravilha que Deus nos concede, né? Esses relacionamentos familiares para que a gente aprenda. É uma bênção de Deus para nós. As coisas já mudaram bastante. Do casamento de nossos avós, bisavós, dos nossos pais que nós presenciamos, os nossos, quem tem filhos casados, né? Então eu vou contar para vocês uma historinha para entregar para a Nina, a reunião, antes que ela fique brava comigo. Para suavizar um pouquinho, porque a reunião vai ser uma maravilha, com certeza. Do que era antigamente. Em algum cantão desse mundo ainda deve ter alguém assim, mas são raros, se Deus quiser. Um dono de uma fazenda, ele fez um acordo com o pai de uma mocinha, muito bonita, e para casar. E ele casou. Foram para a igreja, casaram na cidadezinha e estavam voltando para a fazenda dele num cavalo. Ele e a mulher atrás na garupa do cavalo. O caminho tinha pedras, o cavalo tropeçou. Ele passou a mão no pescoço do cavalo e falou: primeiro aviso, não tropece. Tropeçou de novo. Segundo aviso, não tropece. Terceiro aviso. Ele desceu do cavalo, tirou a mulher de cima do cavalo, pegou a arma que estava na cinta, matou o cavalo. A mulher ficou louca. Você é um insensível. Ele estava machucado, o caminho tem pedra, por que você fez isso? E ele, calmamente, guardando a arma na cintura, ele olhou bem para ela e falou: primeiro aviso. A história só não conta como terminou esse casamento, se ela ainda continuou com ele ou se ela alguma vez reclamou com ele. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Boa reunião.